Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Que a gente leu ontem a análise do livro de Levítico e hoje nós vamos começar verdadeiramente no livro, né? Peço que vocês possam estar se inscrevendo no meu canal, né? E também dando o joinha, né? Sim. Também compartilhando com outras pessoas. Que eu acredito que vai fazer diferença na vida das pessoas e é isso que eu gostaria muito, sabe, que fizesse, porque a leitura da palavra ela é tão importante, né? E eu gostaria muito que as pessoas pudessem, todo mundo pudesse ter esse privilégio. Então, se você puder passar, obrigada, né? Agradeço muito se você puder passar para outras pessoas. Então, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Chamou o Senhor a Moisés, capítulo 1, versículo 1. Chamou-se do livro de Levíticos, tá? Livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1. Vamos começar. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isto sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiro ou de cabritos, para holocausto trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroçará a cabeça, sem a separar do corpo, e a queimará sobre o altar o seu sangue. Ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Esse foi o capítulo 1. Nós vamos agora ler os comentários, né? Para
abrir mais a nossa mente e abrir mais o entendimento. Antes, né, que fala antes, chamou o Senhor a Moisés e a tenda da congregação e lhe disse, antes, Deus fala no Monte Sinai, né, antes disso, Deus fala no Monte Sinai, não permitindo que ninguém se aproximasse, agora fala da tenda da congregação, da nuvem sobre o propiciatório no Santo dos Santos, deixando o adorador se aproximar dele por intermédio das ofertas. Oferta. Descreve esses 5 tipos de oferta. O holocausto, né? Oferta de manjares, oferta pacífica, e oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Quem busca a Deus há de começar com a 5ª oferta da escala. Olha só, aqui começa o holocausto, oferta de manjares, oferta de pacífica, pelo pecado e pela culpa. Então, quem busca a Deus deve começar com a oferta pela culpa, né? Que é uma oferta compulsória por causa da maldade humana. Só depois de se seguir o caminho prescrito para obter a comunhão com Deus que pode haver ofertas voluntárias e espontâneas, especialmente a primeira da escala, um holocausto de aroma agradável ao Senhor. Todas as ofertas tinham algo em comum e simbolizavam algum aspecto da vida e do sacrifício de Jesus Cristo. Então, aqui nos abre a mente, né? Que nós devemos nos aproximar de Deus, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados, né? E após sermos perdoados os nossos pecados, então aí nós podemos oferecer a Deus sacrifícios vivos, né? Como o nosso corpo, para que a gente possa estar realmente adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. O 17 diz, rasgá-la-ás pelas penas, porém não a partirás, né? E o sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha que está no fogo, é holocausto de oferta. Então aqui o autor ele quer explanar a palavra holocausto. Em hebraico quer dizer olã, cujo significado básico é de fazer subir em fumaça, uma oferta total, da qual os demais sacrifícios são apenas modificações. Nossa palavra holocausto significa totalmente queimado, né? Nossa, que diz em português. Esta oferta significa a dedicação completa a Deus daquele que a oferecia e tipificava Jesus Cristo ao se oferecer imaculado a Deus para fazer seu inteiro agrado, né? Na seção da vítima, tanto o rico como o pobre podia trazer uma oferta aceitável, fosse um novilho ou fosse uma rola, o macho sem defeito, representa Cristo, aleluia, na sua perfeição, que está escrito em Hebreus 9,14. O sacrifício se oferecia no altar do holocausto, à porta do tabernáculo. Verso 3. Como está escrito em Êxodo 46. Depois de o ofertante se identificar com o animal que o substituiria, aceitando sua posição de pecador, pedindo expiação com o simples gesto de pôr a mão sobre a cabeça do holocausto. Igualmente, o simples ato de estender a mão da fé para a pessoa de nosso substituto, Jesus Cristo, aleluia, identifica-nos com o Salvador que levou nossos pecados sobre si. 2 Coríntios 5, 21. A morte do animal no lugar do ofertante enfatiza que o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos 6, 23. A aspersão do sangue sobre o altar era sinal de que a vida fora oferecida.
Vinha então a queima da carne, a que a vida fora oferecida. Vinha então a queima da carne, a remissão de pecados, vincula-se ao derramamento do sangue, né? Em Hebreus 9, 20. A expressão aroma agradável, tão comum neste livro, significa de boa aceitação. Se aplica sublimemente à ternura do amor de Cristo, que foi ao ponto de se oferecer como expiação totalmente satisfatória aos olhos de Deus. Aplica-se também à vida de amor, de fé e de dedicação que os crentes devem viver pelo poder de Cristo, e às ofertas de bondade, amor e colaboração que os irmãos em Cristo dão em prol dos homens e da obra. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então aqui é maravilhoso ler esses comentários, porque fica bem claro em nossa mente a conexão desses holocaustos, né, em relação a Cristo. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, né, que nós possamos também estar vendo Cristo em toda a Bíblia, como Deus realmente nos revela, né? Agora vamos para o capítulo 2. Capítulo 2. A oferta de manjares, né? Como nós vimos, holocausto, manjares, ofertas pacíficas, né? Então, aí depois vem a oferta pelos pecados e depois vem a oferta pelos pecados, pela ignorância e assim vai. Vamos lá. As ofertas de manjares. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar de oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha amassados, com azeite e obreiras asmas, untada com azeite. Se a sua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de oferta de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, é oferta de manjares. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, é oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares, de frigideira, far-se-á de flor de farinha, com azeite, e a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar de fora de manjares, o que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se dará com fermento, porque se nenhum fermento e de nenhum mel, nenhum queimarás nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles tereis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares
das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. É oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Aleluia. Então, aqui vamos ler os comentários do versículo 2, né? Diz assim: manjares. Em hebraico, a palavra é minha, M-I-N-H-A-A, H. Uma oferta de homenagem que significa uma promessa de lealdade e obediência a Deus. A menor dessas ofertas de cereais compunha-se de uma dízima do efa, ou seja, 2,2 litros. Incenso, um perfume caro e resina amarela, a resina amarela pálida e leitosa de certo arbusto, chamado leboná, brancura em hebraico. Incenso, um perfume caro, a resina amarela pálida, santíssima. O versículo 3, santíssima. A palavra se aplica a todas as ofertas sacrificadas que se dedicam inteiramente a Deus, mesmo quando os sacerdotes participam da carne, que é a lei de Deus, que a lei de Deus determina para seu sustento. Sal significa um pacto incorrupto que não se pode violar. O 14. Espigas verdes colhidas no campo antes de amadurecer. Até hoje se tostam ao fogo para depois retirar os grãos. Então, aqui foram os comentários do versículo do capítulo 2. E agora vamos começar o capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, sacrifícios pacíficos agora. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar do Senhor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isto sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea sem defeito, oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a uma gordura, a cauda total, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjares de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça e imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta
por oferta queimada ao Senhor, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto os lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Então, aqui nós vamos ler os comentários do capítulo 3. Ofertas pacíficas, em hebraico quer dizer shelim, da raiz traduzida paz, saúde e inteiro. Falavam de inteira dedicação da parte do ofertante e da paz com Deus, a quem as oferecem. As gorduras somente eram queimadas e as carnes eram consumidas pelos sacerdotes e pelo povo, numa ceia de aliança solene, a qual os pobres eram convidados. Está em Deuteronômio 12, 18. Vamos ler? Deuteronômio 12, 18. Deuteronômio 12, 18. Diz assim: Mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Tu e teu filho, a tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que mora na tua cidade. E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que fizeres. Então, Deus aqui está mandando comer junto com as pessoas, não é isso? Então, que prenunciava... qual os pobres eram convidados, né? Que prenunciava a paz que seria trazida aos homens pela obra de Cristo, né? Então, e comemorada na ceia do Senhor, 1 Coríntios 10, 16. Então, essas ofertas pacíficas, né? Traduzida com a comemoração da ceia do Senhor, né? Então, pacífico. A palavra também significa saúde e prosperidade. Olha só que coisa maravilhosa. Alguma coisa inteira e íntegra, né? Está em 2 Crônicas. Caudas. As ovelhas da Palestina possuem caudas grandes e gordurosas que são consideradas uma grande delícia no Oriente. Nota geral sobre o sacrifício: quando os sacrifícios eram oferecidos em conjunto, apareciam na seguinte ordem: oferta pelo pecado, que ensinava a necessidade de propiciação e da expiação, as quais são simbolicamente efetuadas por este tipo de sacrifício, a oferta queimada e o holocausto, que representam a entrega absoluta da vontade do homem à vontade de Deus, né? Entregar-se a Deus. A oferta de cereais era uma oferta de homenagem, declarando a lealdade, a leal submissão do ofertante. A oferta pacífica simbolizava a alegria festiva que invade a alma daqueles que estão em comunhão com Deus. Aleluia! Realmente é muito maravilhoso estar em comunhão com Deus, né? A gente sente uma alegria, uma paz que em meio à tempestade parece não fazer muito. A gente não tem. Parece que não está no meio da tempestade, porque a paz e a alegria estão dentro do nosso coração, né? Aleluia por isso. Glória a Deus. Agora nós vamos ler o capítulo 4. Diz assim: o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer,
Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerás pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porás a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho e da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á, como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, cabeças, pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, e a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Então aqui a gente pode ver que é um sacrifício diferente, né? Não é igual aos outros. Então vamos ler aqui o comentário. Que diz o comentário da Bíblia do Tochete, né? Diz assim, do 1 ao 35, oferta pelo pecado, certo? Este tipo de sacrifício era necessário para expiar pecados específicos. O grau da culpa e a qualidade da oferta variavam de acordo com a posição e a responsabilidade do pecador. O pecado do sumo sacerdote era o mais grave, porque era ele quem representava a nação inteira, certo? O atual que se requeria era igual para o sacerdote e até para o povo, no tocante do touro, novilho, né? Que se oferecia em ambos os casos. Mas havia uma diferença quando se comparava o mesmo com a dos holocaustos, sendo que o sacrifício pelo pecado incluía o ato de pôr uma parte de sangue da oferta diante do véu do santuário. A gordura era queimada no altar, mas o resto era queimado fora do arraial. Isso prefigura a crucificação de Cristo, né, que foi fora da cidade de Jerusalém. Está em Hebreus 13, 12. A justiça de Deus requeria o castigo pelos pecados. Cristo levou esta culpa sobre si na cruz. Agora Deus perdoa aqueles que pela fé aceitam o sacrifício que Cristo sofreu por eles. Aleluia. Então vamos ler Hebreus 13, 12. Hebreus 13, 12. Hebreus 13, 12. Só um pouquinho. Hebreus 13, 12. Fica no final. Quase no final da Bíblia, né? Hebreus 13, 12. Hebreus 13, 12 diz assim: Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, né? Então, no versículo 11 diz: Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado,
tem o corpo queimado fora do acampamento, né? Então, está falando aqui exatamente o que a gente estava lendo lá. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, né? Então, saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, aqui em Hebreus está bem claro essa parte aqui de expiação pelos pecados, né? Então, a justiça de Deus requeria o castigo pelos pecados. Cristo levou esta culpa sobre si na cruz. Agora Deus perdoa aqueles que pela fé aceitam o sacrifício que Cristo sofreu, né? Aleluia. O versículo 2 fala sobre a ignorância, né? Aqueles que pecarem por ignorância. Esta palavra não se refere aos pecados dos insolentes e arrogantes, né? Fica bem claro aqui que essa palavra não significa esses pecados, não se refere a esses pecados, mas para os quais nenhuma expiação poderia ser feita. A pena imposta era morte, né? Bem tremendo. O próprio fato de se exigir expiação pelos pecados da ignorância demonstra que a ignorância não é uma desculpa adequada para a violação das leis de Deus. Ordena-se aos crentes que estudem as Escrituras, né? Então, nós conhecendo as Escrituras, nós não pecamos, né, por ignorância, por não sabermos, né? Então, por isso que é necessário conhecer. Vamos ler 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Então, nós devemos conhecer a palavra de Deus de trás para frente, de frente para trás, né? Então, assim, nós devemos realmente ler, conhecer qual a vontade, né, de Deus para a nossa vida, né? Algum tempo atrás eu ficava me perguntando qual a vontade de Deus para a minha vida, né? E eu não sabia qual era a vontade de Deus para a minha vida. Depois eu vim descobrir que a vontade dele para a minha vida é que eu o glorifique, né? Que eu o conheça e que eu possa adorá-lo e transmitir esse Deus tão maravilhoso que faz parte da minha vida já há algum tempo. Glória a Deus por isso, né? Então, que nós não tenhamos o que nos envergonhar, né? Que manejemos bem a palavra de Deus, né? E não se oferecer nenhuma desculpa. E não se oferece nenhuma desculpa aos que recusam a se instruir nos mandamentos de Deus. Tal falta é um pecado de omissão que precisa ser confessado, perdoado e abandonado, né? Então, não ler a palavra de Deus é um pecado de omissão. Olha aí, está escrito em 1 João 1,9. 1 João fica no finalzinho da Bíblia, próximo já de Apocalipse, né? 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, li também o 10 para poder completar o nosso raciocínio. Mas é isso, nós não devemos pecar deliberadamente, né? Mas acontece que às vezes nós pensamos, não conseguimos controlar algumas vezes os pensamentos. Então, João nos diz, né, na palavra de Deus, que nós temos um advogado no céu, Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus por isso. Esse santo, eterno Deus que nos livrou da eterna perdição, né? Glória a Deus. E até aqui, pronto. Agora vamos ler os versículos 13, que diz: os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação.
O versículo 1 foi por ignorância dos sacerdotes, né? Capítulo 4, do 1 ao 12. Foi sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Agora, por toda a congregação, certo? Agora vai ser o sacrifício pelos pecados por toda a congregação. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e se for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem por notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e lhe será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, e daquele sangue porá sobre o chifre do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelos pecados da coletividade. Então, novamente, falando aqui que vai ser queimado fora do arraial, né? Fazendo de novo o paralelo com a morte de Cristo, que foi fora da cidade, né? Então, aqui nós vamos ler o comentário do 3 ao 27, que a gente ainda vai ler, né? Mas vamos já comentar aqui, já vamos ler, de quando a gente lê o livro, já tem uma mente já mais aberta. 4 classes de pecadores são enumeradas neste trecho: sacerdotes, né, que foi o primeiro, congregação, e depois o príncipe, e depois os simples entre os povos, entre o povo, né? No capítulo 27 que a gente ainda vai ler, que são sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. O sangue do novilho será sinal visível da sua morte, assim como o sangue de Cristo representa a sua morte expiatória, que nos purifica de todo o pecado, né? Aleluia! E nos aproxima de Deus, Efésios 2:13. O apresentar o sangue perante o santuário mostra que é preciso prestar contas ao próprio Deus por todos os pecados cometidos, né? O versículo 17 diz: o dedo no sangue. Notem-se os lugares onde o sangue devia ser aplicado. Eu notei, né? Nas pontas do altar do incenso, na base do altar do holocausto, diante do véu, nas pontas do altar do holocausto, ao redor do altar e sobre o altar, sobre a parede do altar, no santuário, na ponta da orelha direita do sacerdote, no polegar da mão direita do sacerdote, no polegar do pé direito do sacerdote, nas casas, na ponta direita da orelha direita das pessoas que queriam se purificar, sobre o polegar da mão direita da pessoa que queria se purificar, sobre o polegar do pé direito da pessoa que queria se purificar, sobre a frente do propiciatório, perante o tabernáculo, sobre o povo, sobre o livro da aliança, sobre os sacerdotes, sobre as vestes dos sacerdotes. Tudo isso aqui está escrito no livro de Êxodo, que nós acabamos de ler, né? Assim, acabamos assim que eu digo ontem, né? Nós terminamos de ler ontem o livro de Êxodo. Então, o sangue era colocado em todos esses lugares, né? E vamos agora ler o
Sim, aí o versículo 20 diz: expiação. Da raiz hebraica keper, que significa cobrir, o pecado com a sua culpa e o seu castigo. É apagado por um ato específico, a morte. Mas Deus permitiu a morte substitutiva de um animal, o qual tipificava o sacrifício de Cristo, o único que apaga as consequências eternas do pecado, né? Então, Cristo é o único que tem a autoridade, né, de realmente acabar, apagar com as consequências eternas do pecado que existe em nós, né? Glória a Deus que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Muito maravilhoso. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu me sinto maravilhada em saber desse sacrifício que Cristo fez por nós, né? De tão grande sacrifício. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos ler os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Versículo 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou, se não fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe foi notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. E porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto. Perante o Senhor é oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimará sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e ele será perdoado. Então, versículo 22, vamos ler o comentário, né? Pecar. Em contraste com o holocausto, que não tinha ligações específicas com transgressões individuais e simbolizava uma aproximação ao Deus Santo, dando ao pecador valor diante de Deus, os sacrifícios pelos pecados outorgavam a expiação por pecados específicos, pelos quais esses sacrifícios ofereciam uma cobertura, perdoando-se assim o pecado. Pois dois tipos de pecado se definem nestas leis: os pecados da ignorância, praticados na ignorância sem saber aquilo que a lei exigia, ou ainda praticados acidentalmente, mesmo quando se sabia que eram pecados. Os pecados atrevidos. Tais pecados se cometiam deliberada, premeditada e obstinadamente. Nota geral. Em todos esses sacrifícios notam-se duas classes, os de aroma agradável e os demais. A expressão aroma agradável se aplica somente aos três primeiros tipos de sacrifícios, os de holocaustos, ofertas de manjares e os sacrifícios pacíficos. Estes três tipos de ofertas voluntárias prenunciavam a absoluta e bendita perfeição do sacrifício de Cristo em aroma aceitável a Deus. Está escrito em Efésios 5:2. Vamos ler Efésios 5:2. Vamos passear na Bíblia, né? Que é maravilhoso passear na Bíblia, conhecer a Bíblia. Efésios 5:2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Glória a Deus, né? Então, Cristo foi sacrificado em aroma suave a Deus pelos nossos pecados, né? Os demais sacrifícios eram os que se ofereciam pelo pecado e pelo sacrilégio, nos quais Cristo era prefigurado como aquele que carrega os pecados do mundo. Eram ofertas de expiação
que pela sua própria existência condenava o pecado. Não que Deus tenha prazer na condenação. As ofertas de aroma agradável eram voluntárias e as ofertas pelo pecado eram compulsórias. A confissão dos pecados é uma parte essencial de uma vida de retidão e Deus a exige de todos aqueles que Deus exige de todos aqueles que pecaram, né? Sem confissão dos pecados precedida pelo arrependimento, apela-se em vão ao sacrifício de sangue, né? Então, a pessoa tem que primeiro se arrepender, né? Tem que primeiro vir precedida do arrependimento. Então, primeiro você se arrepende, depois você pede perdão, né? Porque pedir perdão sem estar arrependido não vai adiantar de nada, né? Apela-se em vão o sacrifício de Cristo, entendeu? Então, da mesma maneira, no Novo Testamento ordena aos homens que confessem seus pecados. Tiago 5,16, ele diz isso, né? Confesse seus pecados, oferecendo, vamos ler, né? Tiago 5,16, para a gente ter a memóriazinha bem fresca, né? Do que Deus está dizendo para a gente. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Tiago, aqui depois de Hebreus. Tiago 5,16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficiência, a súplica do justo. Então, aqui a palavra de Deus está falando para que a gente se confesse, né? Os irmãos, confessai uns aos outros, não ao sacerdote. O propósito é despertar as orações dos irmãos. Notamos a prática na igreja no início do segundo século, no Didaque. Precisa fazer confissão dos vossos pecados na igreja e não entrar em oração com consciência culpada, né? A confissão também era requerida antes de tomar a ceia do Senhor. Então, se você tem uma pessoa que você possa confiar, né? É muito bom você poder confiar nas pessoas, em alguma pessoa que você possa confiar, você pode confessar, né? Seus pecados e ali orarem juntas, né? É maravilhoso. Então, oferecendo ao mesmo tempo a certeza do perdão e purificação, né? A verdadeira confissão de pecado inclui, entre outras coisas, a tristeza religiosa por causa do pecado cometido, a humilhação, a oração pelo perdão, a restituição dos danos causados, né? A humilde aceitação da correção divina aplicada na forma de um castigo, né? O abandono daquele pecado, principalmente o abandono do pecado, né? Que nós devemos realmente abandonar, né? O pecado. Deus seja louvado. Então, agora nós vamos ler os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizesse, e se tornar culpada, ou se o pecado que ela caiu lhe fosse notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Mas, porém, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito, a trará e porá
a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola os holocaustos. Então, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Então aqui a gente termina o capítulo 4 e começa o capítulo 5, né? Agora é o sacrifício pelos pecados ocultos, que ninguém viu, né? Aquele que está só na sua cabeça, eu escondido, né, das pessoas. Quando alguém pecar, nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade, né? Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja como corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou um cabrito como oferta pelo pecado. Assim o sacrifício por ele fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhes permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como oferta como holocausto. Entregá-los ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço, como já foi falado anteriormente, né? Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue far-lo-á correr à base do altar. É oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto, conforme o estabelecimento. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitir trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a décima parte de uma efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-lo ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, o restante será do sacerdote como a oferta de manjares. Então aqui nós podemos ver que o sacrifício pelos pecados era de uma forma e o sacrifício de holocaustos era de outro jeito, né? Então, tinha que fazer também primeiro de pecados, para poder as pessoas
primeiro serem perdoadas, né? Depois oferecia o holocausto de agradecimento, né? Então, vamos ler agora os comentários do 1. Não tem do 1, então só tem a parte do 14. Então, amanhã a gente volta a ler, né? O sacrifício aqui, o sacrifício pelo sacrilégio. Amanhã será o sacrifício pelo sacrilégio. Então, amanhã nós voltaremos, né? Vamos agradecer a Deus, Pai querido, Pai amado, obrigada pela leitura da Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem nos orientado a ler. Abençoa, Senhor Deus, a cada pessoa que está assistindo, Pai, esse vídeo. Que o Senhor abra a mente, abra o coração para o entendimento e que venhamos, Pai, ser pessoas melhores da Tua presença. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Então, tchau e até amanhã.